Você já orou pedindo um sinal, mas só recebeu silêncio? Já tentou forçar um relacionamento, mesmo com o coração em pedaços? Talvez o que você achava ser amor era apenas distração. Poucas pessoas percebem, mas quando Deus não quer que você esteja com alguém, Ele começa a agir em silêncio, mas com sinais claros. E se você ignorá-los, pode se afastar do seu propósito. Neste vídeo, vamos revelar as coisas que acontecem quando uma relação não vem do céu. Prepare-se, porque talvez Deus já esteja falando com você. Às vezes tudo parece certo, a pessoa, o momento, os sentimentos, mas lá no fundo existe um aviso interno, quase imperceptível, como um sussurro que não se cala. Não é medo, não é insegurança, é aquela inquietação persistente que perturba mesmo nos dias bons. Quando o coração não encontra repouso, é possível que Deus esteja tentando falar. Nem sempre o silêncio é ausência. Às vezes, é advertência. Talvez a pessoa pareça ideal, carismática, atenciosa, até enviada por Deus. Mas se mesmo com tudo isso, a paz não se instala, é sinal de que algo está desalinhado com o plano divino. A falta de paz interior não é apenas desconforto emocional, é muitas vezes um sinal espiritual. É nesse ponto que muitos ignoram o discernimento, confundindo insistência com fé. Mas a fé verdadeira começa com a obediência à paz de Deus, não à voz da ansiedade. A Bíblia nos mostra que Deus fala de muitas maneiras, e uma delas é através do alarme silencioso do Espírito Santo. Em Colossenses 3,15 está escrito: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Isso significa que quando algo não vem de Deus, nem mesmo o amor aparente consegue silenciar a inquietação. O coração, em vez de ser conduzido à oração sincera, é arrastado pela confusão e pela ansiedade. Uma jovem uma vez contou que, mesmo sentindo amor por seu parceiro, havia algo que a impedia de dormir em paz. Todas as noites sentia que estava se afastando de Deus. Não havia um motivo claro, apenas o peso invisível do aviso interno. Com o tempo, entendeu que estava vivendo um jugo desigual. E quando finalmente tomou a decisão de obedecer ao sinal, experimentou o que ela chamou de o recomeço mais leve da sua vida. É assim que começa o processo de discernimento. Não na euforia da emoção, mas na escuta silenciosa dos sinais espirituais. Esse aviso, esse desconforto sutil, é o primeiro passo para uma tomada de decisão guiada por sabedoria. Mas, e quando essa inquietação não passa, mesmo depois da oração? Pode ser que estejamos diante de algo ainda mais profundo, a ausência da paz de Deus. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? E sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Há momentos em que tudo ao redor parece calmo, mas dentro da alma há uma guerra, uma inquietação que não cessa, uma angústia que não se explica. A falta de paz interior é um dos sinais mais claros de que algo está desalinhado com o propósito divino. E quando esse sintoma se manifesta dentro de um relacionamento, não deve ser ignorado. Deus não guia por confusão. Ele guia pela paz. E quando ela falta, é preciso parar e ouvir. Há quem tente justificar esse desconforto dizendo que é fase difícil ou coisa da cabeça. Mas a verdade é que o Espírito Santo se entristece onde o amor não é sagrado. Quando uma relação provoca ansiedade constante, desequilíbrio emocional e crises espirituais, não é apenas um problema emocional, é um sintoma espiritual. Deus nos alerta não só por palavras, mas também pelo silêncio, pelo peso no peito, pela oração que não flui. Isaías 26:3 diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti,
porque Ele confia em ti. Se a paz desaparece quando se pensa no futuro com essa pessoa, se a oração se transforma em lágrimas secas e cansadas, então há um desalinhamento. Muitas vezes, é nesse ponto que se revelam as consequências do jugo desigual, quando a fé de um se torna o fardo do outro, e o coração começa a se distanciar do altar. Conheci um homem que buscava respostas sobre sua noiva. Amava-a, mas estava esgotado espiritualmente. A oração já não lhe trazia consolo. Começou a sentir que sua vida de fé estava sendo sufocada. Ele procurou conselhos de pessoas sábias e todos, com amor, lhe disseram: essa inquietação não vem de Deus. Ao decidir confiar no tempo de Deus, viu sua paz retornar, e com ela o discernimento que antes não via. É difícil aceitar que uma relação que desejamos tanto pode ser um desvio do propósito de vida, mas quando Deus tira a paz, é porque está preparando algo maior. A paz de Deus é o árbitro do coração, e onde ela não reina, há uma advertência velada. Mas essa ausência de paz pode esconder outra raiz, talvez um conflito de valores. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Quando dois caminham juntos, mas olham para direções opostas, cedo ou tarde os passos se tornam tropeços. Os valores incompatíveis são como rachaduras invisíveis que, com o tempo, se tornam abismos. No início, pode haver paixão, afinidade, até planos em comum. Mas quando os princípios mais profundos não se alinham, fé, propósito, visão de família, o futuro começa a gritar o que o presente tenta calar. O amor não é suficiente se o espírito caminha em sentido contrário. A Bíblia é clara em 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. E o jugo desigual não é apenas sobre fé explícita, mas sobre propósitos que não se cruzam. É quando um quer servir a Deus e o outro serve ao próprio ego. Quando um sonha com o altar e o outro apenas com conquistas passageiras. Quando um ora e o outro zomba do silêncio de Deus. É nesse contraste que os conflitos se tornam rotina e a alma se cansa. Muitos entram em relacionamentos esperando que o outro mude com o tempo. Mas a mudança forçada não é fruto do amor verdadeiro, é semente de frustração. Vi uma mulher dedicada ao ministério, casar com um homem bom, mas sem fé. Nos primeiros meses, ele tolerava sua oração. Depois, a criticava. Anos depois, ela já não orava mais. A chama se apagou, não por falta de amor, mas por falta de alinhamento espiritual. O preço foi a própria fé. É aí que mora o perigo. Valores incompatíveis produzem frutos amargos, conflitos que machucam, inseguranças que crescem, sonhos que morrem. E então surgem as perguntas silenciosas. Será que escolhi errado? Por que minha oração não tem resposta? Perguntas que revelam a ausência de uma base firme. O relacionamento saudável não exige perfeição, mas precisa de um propósito divino compartilhado. Quando os fundamentos são diferentes, qualquer construção se torna frágil, e o que parecia amor pode se transformar em dependência emocional, desgaste, afastamento de Deus. Mas se há tantos sintomas, por que continuamos insistindo? Talvez estejamos cegos pelos frutos imediatos da relação. Mas o verdadeiro fruto revela quem está no centro, Deus ou o ego. Toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Assim também é com os relacionamentos. Não importa quão bonita pareça a árvore, se os frutos são amargos, algo está errado na raiz. É preciso perguntar: o que essa relação tem produzido? Aproximação de Deus ou afastamento? Crescimento pessoal ou mais conflitos e inseguranças? O fruto verdadeiro não se vê apenas nas palavras doces, mas no efeito que a relação tem sobre a alma e o espírito. Jesus disse em Mateus 7,17: toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos malos. Aplicando isso a uma relação, é fácil identificar.
Se desde que começou você tem sentido mais ansiedade do que paz, mais afastamento da oração do que intimidade com Deus, talvez não seja uma união abençoada, mas uma distração disfarçada. Os frutos revelam o coração da relação, e Deus nunca planta confusão. Conheci um casal que parecia feliz nas redes sociais, mas em casa viviam em silêncio espiritual. Ela, antes fervorosa, já não buscava mais a presença de Deus. Ele, que dizia amá-la, a afastava com críticas sutis à sua fé. O fruto daquela relação era o esgotamento emocional, a dúvida constante e o desvio do propósito de vida. Não havia oração sincera, apenas desculpas e um vazio crescente. Muitas vezes, o inimigo não destrói a fé com ataques diretos, mas com distrações constantes. Um relacionamento pode parecer de Deus se traz conforto momentâneo, mas se não conduz ao crescimento espiritual, é apenas uma sombra. Os frutos reais não se medem pelo prazer, mas pela transformação pessoal. Se você ora menos, sonha menos com o céu e confia menos no tempo de Deus, o fruto está podre. É duro admitir que algo que desejamos tanto possa estar nos afastando do plano divino. Mas Deus, em sua misericórdia, sempre envia sinais, e talvez o maior deles seja este: os frutos. Eles gritam a verdade que o coração tenta calar. Mas e quando o fruto, além de amargo, começa a mudar nosso rumo de vida? Pode ser que estejamos diante de algo ainda mais sério: o desvio do propósito. Cada alma nasce com um destino sagrado, um propósito esculpido pelas mãos de Deus antes mesmo do primeiro suspiro. Mas há relações que desviam essa rota. No início, tudo parece flores, mas aos poucos, os passos vão se afastando do altar. A oração já não arde como antes. O chamado se silencia, e o que era missão se transforma em rotina. Esse é o desvio do propósito de vida, sutil, mas mortal, para quem deseja viver sob a vontade de Deus. É como quando Jonas fugiu da ordem divina e embarcou em um navio na direção oposta. O vento soprou, a tempestade veio, porque ele estava fora do caminho. Muitos hoje estão dentro de relacionamentos que parecem seguros, mas o coração sabe: não estou onde Deus me quer. O relacionamento tóxico não se revela apenas com gritos ou abusos, mas também com o silêncio espiritual que consome lentamente a vocação. Vi um jovem que abandonou seu ministério por amor. Ela não queria ser esposa de pastor, e ele, aos poucos, trocou o púlpito pela aprovação dela. No começo dizia: é só uma fase. Depois, já não falava mais de Deus. Os dons adormeceram e o vazio tomou o lugar da obediência. Quando percebeu, estava preso em uma rede que o afastava de tudo o que Deus havia semeado em seu espírito. O propósito não morre, mas pode ser sufocado. Quando uma relação impede seu crescimento espiritual, bloqueia sua intimidade com o céu e o arrasta para longe do altar. Não é amor, é distração. O plano divino exige coragem para renunciar ao que brilha, mas não ilumina, porque, ao final, o que vale não é o conforto presente, mas a eternidade plantada em cada decisão. Não há paz onde não há propósito, e sem propósito tudo perde o sentido. Mas quando você tenta orar e a resposta não vem, quando tudo parece nebuloso, sem direção clara, talvez seja Deus em silêncio, ou talvez você já saiba a resposta, mas tem medo de ouvi-la. A ausência de resposta pode ser, por si só, uma resposta dolorosa. E é aí que entramos em um dos sinais mais impactantes: a falta de respostas na oração. Existem orações que saem como um grito do fundo da alma, mas que parecem não encontrar eco no céu. Dias, semanas, meses clamando e nada. O silêncio de Deus pode ser ensurdecedor quando estamos envolvidos em um relacionamento que desejamos com todas as forças. Mas quando não há resposta, pode ser porque o que estamos pedindo não está alinhado ao plano divino. A ausência de direção clara é, muitas vezes, um grito sagrado: espere,
Ouça, reavalie. A oração sincera é mais do que palavras ditas de joelhos. É um espelho que reflete o estado da alma. E quando oramos pedindo confirmação sobre alguém, mas o coração permanece inquieto, isso já é uma resposta. Deus não é autor de confusão. Ele guia com paz, não com dúvida. Jeremias 33:3 nos diz: clama a mim e responder-te-ei. Mas quando a resposta não vem, talvez seja porque insistimos em algo que não vem dele. Uma mulher orava há 3 anos para que seu noivo voltasse. Ele havia terminado dizendo que precisava se encontrar. Ela jejuava, chorava, pedia sinais. Um dia, em plena madrugada, ajoelhou-se e apenas disse: Senhor, se essa relação não vem de ti, tira do meu coração o desejo. Ela dormiu chorando e acordou em paz. A resposta veio não com palavras, mas com libertação. A oração sincera revelou o que sua alma já sabia. Não era da vontade de Deus. É difícil aceitar que o céu esteja em silêncio, porque nós não estamos prontos para ouvir. A dependência emocional nos torna surdos à voz de Deus. Queremos respostas, mas não queremos as que exigem renúncia. E assim, transformamos a oração em repetição, esperando que Deus mude de ideia, quando, na verdade, Ele está tentando mudar o nosso coração. Mas e quando, além do silêncio de Deus, pessoas sábias ao nosso redor começam a alertar? Quando homens e mulheres de oração enxergam o que nós não vemos? Pode ser o início de outro tipo de resposta, aquela que vem pelos conselhos dos que veem com os olhos do Espírito. Nem sempre ouvimos a voz de Deus em um trovão. Às vezes, ela chega pela boca de alguém que caminha perto do céu. Um pai de oração, uma mãe de fé, um líder que conhece o silêncio de Deus tanto quanto suas promessas. Os conselhos de pessoas sábias são faróis em meio à neblina das emoções. Ignorá-los é como navegar sem bússola. E quando todos os conselhos apontam na mesma direção, talvez seja a hora de aceitar que estamos tentando manter viva uma relação que Deus já desligou. A Bíblia diz em Provérbios 11:14, na multidão de conselheiros, há segurança. Isso significa que Deus nos protege também através dos olhos atentos dos que nos amam. Se todos ao redor veem sinais de um relacionamento tóxico, mas você insiste em chamar de prova de fé, talvez não seja fé, talvez seja cegueira emocional. Deus usa os sábios como escudos, mas nós muitas vezes preferimos os ouvidos que apenas nos confortam. Conheci uma jovem envolvida com um homem que a fazia sentir-se diminuída. Ela dizia que era fogo da paixão, mas sua líder espiritual, sua mãe e até uma amiga que nem era religiosa disseram o mesmo: você está se apagando. Durante meses ela rejeitou os conselhos, até que, ao procurar direção clara em oração, ouviu apenas uma pergunta no silêncio de Deus: por que pedes respostas se já rejeitaste todas as advertências? É um ato de humildade buscar conselhos, mas é um ato de sabedoria ouvi-los. Pessoas sábias não falam por orgulho, mas por discernimento. Elas enxergam onde o coração, apaixonado e ferido, já não vê. Se muitos estão te dizendo que essa relação não reflete um relacionamento saudável, talvez Deus esteja falando, só que em vozes humanas. Mas há momentos em que até os conselhos mais sábios não nos convencem, porque o coração ainda insiste que pode dar certo no futuro. E aí entra uma pergunta crucial: será que não é a pessoa errada, ou apenas o tempo errado? Há bênçãos que, quando vêm fora do tempo de Deus, viram peso. E há pessoas que parecem certas, mas num momento errado se tornam feridas. O tempo de Deus não atrasa, ele amadurece. E quando uma relação começa com ansiedade, pressão e correria, é sinal de que talvez Deus ainda esteja moldando os corações envolvidos. Nem tudo que parece amor é propósito divino, e nem todo atraso é negação. Às vezes é proteção.
Abraão esperou anos pela promessa de um filho, e quando tentou ajudar a promessa com Hagar, nasceu Ismael, um filho fora do tempo. As consequências duraram gerações. Quando forçamos o relógio de Deus, criamos vínculos que carregam dores desnecessárias. É preciso confiar que, se ainda não aconteceu, é porque o céu está organizando algo mais profundo do que um relacionamento, um alinhamento espiritual. Conheci um homem que orava por uma esposa. Quando conheceu alguém, sentiu-se completo, mas ela não estava no mesmo tempo emocional. Ele insistiu. Ela recuou. Ele chorou. Anos depois, reencontraram-se, ambos transformados. Deus havia usado o tempo para curar, amadurecer e preparar. E aí, sim, o reencontro virou aliança. O tempo de Deus sempre vem com confirmação e paz de espírito. É difícil aceitar que Deus esteja dizendo ainda não, principalmente quando o coração clama por companhia, por amor, por cura, mas maturidade emocional exige entender que o que vem antes da hora pode se transformar em desvio de propósito, em dependência emocional, em mais afastamento de Deus. O tempo não é o inimigo, é o instrumento de Deus para lapidar o que realmente é eterno. Mas e se, mesmo esperando, a relação chegou ao fim? E se, apesar de todas as orações, conselhos e paciência, tudo acabou? Isso não é castigo. Pode ser um recomeço. O fim de um relacionamento pode parecer o colapso de tudo o que foi sonhado. As promessas, os planos, os gestos de carinho, tudo se torna lembrança dolorosa. Mas a separação, quando conduzida por Deus, não é castigo, é redenção. Ele não arranca algo das suas mãos sem ter preparado algo melhor. E esse melhor nem sempre é outra pessoa. Às vezes, é você mesmo, restaurado, curado, livre. Superar a separação é reconhecer que a vida continua e que a presença de Deus ainda é suficiente. Davi, mesmo caindo em erro, soube voltar ao altar e dizer: restaura em mim a alegria da tua salvação. Salmo 51:12. E é isso que Deus quer fazer: restaurar. A separação pode ter deixado cicatrizes, mas essas marcas não são fim, são memória de livramentos. O que hoje parece vazio, amanhã será testemunho. A dor não precisa virar identidade. É só uma estação, não seu destino eterno. A sua história com Deus é maior do que qualquer capítulo que se fechou. Muitos tentam reatar por medo da solidão. Outros se agarram à culpa, acreditando que poderiam ter feito mais. Mas a verdade é que o tempo de Deus é soberano. O que Ele corta, Ele cura. E o que Ele encerra, Ele já escreveu com um novo propósito. Olhe para frente com discernimento e fé. Nenhuma separação te define mais do que o plano divino que continua em ação sobre sua vida. A verdadeira cura não acontece quando esquecemos o outro, mas quando voltamos a nos lembrar de quem somos em Deus. Você não foi criado para viver sob o jugo da dependência emocional. Você foi chamado para caminhar em liberdade, em propósito e em crescimento espiritual. A separação não é seu fim. É o início da sua transformação pessoal. E essa transformação vem com lágrimas, sim, mas também com luz. Então, respire fundo. Agradeça a Deus, mesmo que ainda doa. Porque o que Ele tem para você não começa com outra pessoa. Começa com uma escolha. Seguir adiante com maturidade emocional, confiando que o tempo de Deus é perfeito e que os sinais dele nunca falham. Você não perdeu, foi preservado. E essa é uma das formas mais sagradas de amor. Agora que você conhece os sinais, a decisão é sua. Vai continuar insistindo ou vai confiar no tempo de Deus? Lembre-se, o silêncio dele também é resposta. A falta de paz não é acaso, é advertência. Pergunte-se: essa relação me aproxima ou me afasta do meu propósito? Se este vídeo falou com o seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações.
Ainda há muito que o céu quer te revelar, e você não precisa caminhar sozinho. Se entender os sinais de Deus, já é profundo. Imagine descobrir o que acontece quando o espírito deixa o corpo. A resposta pode mudar como você vê a vida e a eternidade.